Fala galera, aqui é o Drake. E se você tivesse que usar um dispositivo de viagem no tempo para salvar o seu pai, mas com isso arriscasse causar um dano irreparável na linha do tempo, o que você faria? Essa mulher não imagina que vai acabar sendo perseguida por zumbis pré-históricos. Começamos em uma pequena vila da Tailândia, onde as pessoas desfilam pelas ruas em um ritual, e a Stella pergunta como o festival surgiu, sendo respondida pela sua mãe, a Dungpon. Então ela conta que há muito tempo atrás, alguns homens buscaram um anel mágico capaz de trazer abundância e prosperidade para toda a vila. Contudo, esses homens foram tomados pela ganância, desencadeando uma briga feroz pela posse do artefato, e ele se partiu em vários pedaços. Furioso com isso, um demônio que habitava as terras do vilarejo finalizou todos eles, amaldiçoando as pessoas dali para elas passarem fome, tornando a terra estéril, incapaz de dar algum alimento. Desse jeito, todos os anos, os sobreviventes daquele lugar faziam um festival, uma espécie de oferenda para esse demônio, pois segundo eles, um ano no plano terrestre equivale a um dia no plano dos fantasmas, o que significa que na dimensão em que vivia o demônio, eles faziam um ritual para o ser todos os dias. Porém, a pequena Stella não acredita nessas histórias, achando que tudo aquilo era só uma besteira. E o seu pai, o Tom, que é um americano, acaba concordando com ela, já que ele não tinha crescido naquelas terras. Nisso, o ritual continua, e agora havia chegado a hora dos membros da aldeia fazerem as suas orações. E a garota não deixa de notar a presença do misterioso Jamnum. E enquanto todos estão reunidos, a mãe da Stella procura o marido, mas ele não estava ali. Nessa hora, um som alto que parecia um grito deixa todos assustados, e o homem que conduzia a cerimônia manda as pessoas não olharem para cima e continuarem a rezar. Mais tarde, quando as orações estão completas, a jovem Stella e sua mãe se reúnem com o Tom, mas a pequena não deixa de registrar que o Jamnum ficou para trás, no lugar onde ficavam as oferendas. À noite, a Stella acorda e vê o pai saindo furtivamente com uma mochila nas costas, por isso ela resolve ir escondida atrás dele. Então, a menina vê o homem indo até onde as pessoas estavam reunidas mais cedo, fazendo as suas orações, no lugar chamado de Don Hai. E aí ele saca uma pistola e coloca uma estranha pulseira no pulso, se sobressaltando com um som, que logo ele vai averiguar o que é. Assim o Tom fica muito surpreso ao encontrar um demônio se alimentando das oferendas deixadas pelos aldeões, caindo no chão enquanto a besta foge. E aí quando ele se levanta, o homem escuta algo andando atrás dele, olhando para uma árvore próxima e respirando aliviado ao ver que era só a pequena Stella. Dessa forma, ele a leva para uma cabana próxima à floresta, entregando à filha um rádio antes de voltar para o lado de fora, se aventurando cada vez mais no fundo da mata. Sem demora, o Tom encontra um dispositivo brilhante feito de anéis e tenta convocá-lo usando a sua estranha pulseira, mas antes que o artefato voe para a mão dele, o demônio ressurge. Aí o Tom aponta a arma para ele, e por algum motivo a besta não se aproxima, enquanto o cara pede desesperado para o artefato feito de anéis ir rapidamente para sua mão. Nessa hora, o dispositivo emite uma luz branca ofuscante, explodindo em um raio de luz que podia ser visto a longas distâncias, e até mesmo Jamnum vê aquilo. A Stella, ao ouvir todo o barulho que vinha do lado de fora, sai em busca do pai, encontrando apenas aquele estranho artefato. Logo, cadáveres começam a cair do céu, formando uma chuva bizarra de pessoas mortas, e a jovem Stella tenta pedir ajuda pelo rádio, mas vendo que aquilo não funcionaria, ela corre de volta à aldeia. Nisso ela vê faróis de um carro se aproximando e tenta chamar a atenção dele em busca de auxílio. Ah galera, eu já vou avisando, esse filme aqui é bem confuso, algumas coisas não são explicadas, e nós só podemos subentender ou teorizar sobre alguns fatos. Por exemplo, em nenhum momento esse filme revela quem estava dirigindo esse carro, mas fica subentendido que quem estava no volante era o Jamnum. Só que em nenhum momento do filme nós vamos ter 100% de certeza disso. Anos mais tarde, vemos que a Stella agora era uma mulher adulta, que tinha um trabalho em um museu e até mesmo uma filha, a pequena Valen. Um dia no seu trabalho, a Stella estava explicando sobre o sistema solar e a origem do universo, quando o rapaz interrompe ela para apontar que Plutão estava em uma imagem que mostrava os planetas, sendo que ele tinha sido rebaixado ao status de planeta anão, e não deveria estar ali junto dos outros. Por isso, a moça cobra explicações da sua supervisora, a Suva P, e ela empurra a culpa para cima da Stella bem na frente do responsável pelo museu, falando que isso tinha sido um descuido da mulher, por quando ela estar passando por um divórcio conturbado. E mesmo isso não sendo verdade, o diretor do museu compra essa história, assumindo que a Stella era uma incompetente. Depois do expediente, a mulher e a sua filha Valen vão até uma lanchonete para comer, enquanto a Stella procura um lugar para elas passarem a noite, pois a mulher enfrentava graves problemas financeiros. Então a Valen sugere para elas irem passar a noite na casa do pai, e a Stella tem que engolir o seu orgulho e dizer que ligaria para ele. Nesse instante, o It liga informando que a Dungpon não estava nada bem de saúde, e a mulher tinha caído e batido a cabeça, por isso a Stella deveria ir até lá visitá-la. Assim, no dia seguinte, as duas estão no carro do It, e a Valen encontra algumas fotos de sítios de escavação onde ele esteve. Por isso, o cara explica que aquelas coisas eram as suas pesquisas, para um artigo que costumava escrever, para uma revista sobre fantasmas. Ao ouvir isso, a Stella não fica nada satisfeita por ter um trauma do mundo sobrenatural, por conta do que aconteceu com seu pai anos atrás. Então ela manda a filha largar aquelas fotos. É aí que eles chegam até a aldeia, e a Stella começa a recordar do dia em que seu pai sumiu. E então, passamos para um flashback, da pequena Stella acordando no outro dia de manhã, ouvindo da mãe e do Jamnum que o Tom tinha fugido da aldeia, abandonando as duas, e que tudo que a menina presenciou não passava de devaneios e imaginações
alucinações. No entanto, a pequena Stella se recusa a acreditar naquilo, caindo no choro por conta do desaparecimento do pai e das pessoas não acreditarem na sua história. Já no presente, o trio chega ao hospital local, encontrando a Dungapon na cama falando sobre querer ver o marido antes de partir e contando para a filha sobre o código Bravo 125, dizendo para ela não se esquecer disso. Contudo, a Stella não leva nada daquilo a sério, pensando que era apenas um devaneio da mãe doente, e o Ichi a leva para sua antiga casa. Lá ela se encontra com o Jamnun, que é o tio do Ichi, e ele faz uma oferta para a moça, querendo comprar as terras da sua família, oferecendo bem acima do preço de mercado, pois pretendia começar a plantar ali. E isso enche os olhos da Stella, por ela estar precisando muito de grana. No entanto, a mulher está em dúvida se deveria vender aquilo, ainda mais que agora sua mãe estava doente. Por isso, o Jamnun fala para ela assinar os papéis, e quando estivesse pronta para fechar o negócio, era só a Stella comunicar o Ichi, pois ele é o corretor do tio. E ele é bem espertinho, né? Pois como que uma pessoa vai assinar um contrato de compra e venda sem ser decidida? Era mais fácil deixar para assinar ou não, depois que ela tomasse uma decisão. Nessa hora, o Kong, o filho do Jamnun, informa que havia terminado de consertar a motocicleta velha da Stella, e a moça repara que apesar dos anos terem se passado, ele não parecia ter envelhecido nada. Aí o Jamnun chama o filho para ir embora, deixando a Stella sozinha com o Ichi, e ele fala sobre o tio tratar o primo como se o filho ainda tivesse 12 anos, mesmo o cara sendo mais velho que eles dois. A seguir, a Stella demonstra não estar nada satisfeita por ter voltado até aquela aldeia, que não tinha acreditado na história dela quando a mulher ainda era uma criança, além do fato de achar que o Ichi tinha levado ela ali de caso pensado, querendo lucrar com a venda das terras da família dela. Por isso ele pagou pelas passagens de avião da Stella e da filha. Só que o Ichi revela que não era nada disso, e tinha feito aquilo de coração. Porém, se a mulher estava desconfiada das suas boas intenções, ela podia devolver o dinheiro gasto nas passagens a qualquer hora. E a Stella fica caladinha por conta de estar quebrada. E então a jovem Valen, que tinha ouvido o papo todo, fica preocupada de se tornar um fardo para a mãe, falando isso para ela, e escutando que a garota não era nada daquilo. E a Stella continua, falando que a menina logo cresceria, e se tornaria uma adulta forte, que sabe cuidar de si mesma. Aí passamos para um flashback, da Stella andando pelas ruas do vilarejo, e alguns garotos fazendo bullying com ela, ofendendo a sua mãe. Por isso a garota revida, e quase apanha dos meninos se não fosse pela intromissão do Kong, que realmente tinha a mesma aparência de anos atrás. Mais tarde, a menina chega em casa, pegando o walkie-talkie que recebeu do seu pai na noite em que ele desapareceu, e tentando falar com ele, dizendo o código Bravo 125, mas a menina só escuta estática, ficando desapontada. E vemos que a Dungapon assistia a tudo aquilo. No presente, a Stella encontra o velho rádio comunicadora, falando o código Bravo 125, porém novamente ela só ouve estática. De madrugada, a Stella e a filha estão dormindo, quando elas são despertadas por uma voz familiar saindo do dispositivo comunicadora. Então a voz do Tom repete diversas vezes uma coordenada, e a Stella procura uma caneta para anotar aquilo, mas ela não encontra nada para escrever antes que a transmissão seja encerrada. Por sorte, a pequena Valen gravou tudo com o celular. Pela manhã, a Stella vai até a mãe, descobrindo sobre o rádio estar ativo todos os anos sempre na mesma época, transmitindo a voz do Tom. E então ele alegava estar preso no mundo dos fantasmas, onde o tempo passava diferente, de forma que para ele, o Tom estava tentando se comunicar todos os dias, enquanto no mundo humano, parecia que o rádio só funcionava uma vez por ano. E aí para libertá-lo, era necessário pegar a pulseira mágica e coletar o dispositivo feito de anéis que estava na floresta. Depois, usar o dispositivo para ativar o Tacli Genesis, no porão da base abandonada de Hamasun, digitando as coordenadas que o Tom havia passado. Dessa forma, o Tom poderia regressar ao mundo humano. A Dungapon então pede para a filha trazer o pai de volta, pois assim os aldeões daquela vila iriam parar de falar que ele fugiu delas, e a Stella promete cumprir essa missão. Em seguida, ela e o Ichi vão até o Kong, querendo que ele roubasse a pulseira do seu pai, pois ela era muito parecida com a que o Tom usava na noite em que desapareceu. Inicialmente, o Kong se recusa a ajudar, porque o Jamnun é super protetor com a joia, e a Stella conta a ele sobre aquilo ter algo a ver com o fato dele e do pai não envelhecerem, sempre mantendo a mesma aparência ao longo dos anos. E então isso desperta a curiosidade do rapaz, fazendo ele mudar de ideia e chegar ao fundo daquilo para descobrir a verdade. Já de madrugada, o Kong aproveita que o pai está dormindo para roubar a pulseira e também uma arma. Depois, ele se encontra com o Ichi e a Stella para irem até o Donhai coletar o dispositivo brilhante, deixando a pequena Valen aguardando por eles no carro. Então a menina liga para o celular da mãe, avisando que alguém estava rodeando o carro, mas a Stella não dá muita atenção àquilo, falando apenas para a filha ficar dentro do veículo e trancar tudo. Aí o Ichi comenta que era melhor eles terem levado a menina junto, e a Stella responde que não, pois ela só seria um fardo, sendo que a Valen escuta isso, porque a chamada não tinha sido desligada ainda. Nesse momento, o Kong percebe uma luz vindo de uma clareira, e eles vão até lá checar, encontrando o dispositivo feito de anéis, o qual a Stella usa a pulseira para chamá-lo, vendo aquilo se transformar em uma esfera que voa até a sua mão. Ao mesmo tempo, uma mulher se aproxima deles, mas no instante seguinte ela se transforma no demônio de antes, fazendo o Kong disparar tiros à sua direção. Contudo, ao fazer isso, ele tem alguns flashes e desaba no chão, enquanto a criatura foge dali. Rapidamente, o Kong se põe de pé, e o trio corre de volta até o carro, indo embora dali o mais rápido possível, ao mesmo tempo em que o Jamnun surge ali na floresta atrás do filho e das suas coisas roubadas, vendo eles indo embora dali dentro de um carro. Mais tarde, os 4 heróis estão na base Hamasun e encontram uma passagem no porão do lugar, mas
ela se fecha após eles cruzarem. Lá dentro, eles encontram a mesa de controle, e a Stella fala o código Bravo 125 para o walkie-talkie, e em seguida ela encaixa a pulseira na mesa, e a voz do Tom começa a falar no rádio. Então, ele conta sobre na verdade ser um agente americano, encarregado de recuperar a tecnologia do Projeto Gênesis, que está espalhada por todo o mundo. No entanto, um erro aconteceu durante o processo de ativação do protótipo, e ele acabou sendo teletransportado para uma estação espacial abandonada. Lá, de alguma forma, o tempo parecia correr de uma forma diferente, e embora estivesse na estação apenas há 30 minutos, na Terra muitos anos se passaram, e durante todo esse tempo, ele tentou desesperadamente pedir ajuda. E ele ainda conta sobre a estação espacial estar sem combustível, de forma que o suprimento de oxigênio do lugar duraria apenas mais 20 minutos. O Tom também revela que o Projeto Gênesis era um experimento do exército que usava tecnologia alienígena para fazer viagens mais rápidas do que a luz, mas no momento, a esfera que permitia essas viagens estava quebrada, o que impedia eles de usarem ela para trazê-lo de volta. Assim, ficamos sabendo que as pulseiras eram uma espécie de controle remoto, usada para controlar as esferas que são constituídas de 5 anéis. O primeiro era o anel que controla a gravidade, o segundo era o que permitia a comunicação instantânea onde quer que você esteja, já o terceiro anel controla o tempo, o quarto controla a longitude e o quinto a latitude galáctica, permitindo que a viagem seja feita para qualquer lugar da galáxia. Só que o anel da gravidade estava perdido há mais de 5.000 anos antes de Cristo, e o anel do tempo estava 200 anos no futuro, o que significa 2 viagenzinhas pelo tempo, e a Stella alerta para o fato da esfera estar quebrada, de forma que isso seria impossível. Porém, o Tom conta que para viajar no tempo, a esfera ainda funcionava, mesmo estando incompleta, pois o globo sempre buscava as partes que estavam faltando, incentivando a filha a recuperar essas partes e trazê-lo de volta à Terra. Então eles voltam no tempo para a primeira missão, encontrando o pedaço que faltava do anel flutuando acima de uma aldeia de humanos primitivos, quando um monte de zumbis da Idade das Cavernas surge, fazendo eles correrem para a aldeia. Desse modo, os 4 chegam até lá, vendo que o local é protegido por uma barreira, e a Stella consegue atravessá-la porque estava com a pulseira. Então ela consegue abrir caminho para a filha e os 2 companheiros, prendendo os zumbis do lado de fora. Aí eles percebem que aquela barreira era feita pelo anel de gravidade e protegia todos os aldeões dos zumbis, de forma que se eles recuperarem um objeto, aquelas pessoas seriam finalizadas, e a Stella fica com pena deles. No entanto, o It, que é um pesquisador, reconhece aquele povo e fala que nos livros de história aquelas pessoas iriam ser extintas de qualquer forma, pois o destino deles já estava selado, e a missão dos 4 ali era recuperar a parte quebrada para ajudar o Tom. Assim ele convence a mulher, e enquanto os adultos se preparam para recolher a parte quebrada, a Valen sai de perto deles e faz amizade com um menino chamado Mordin. Sem demora, o Kong usa a pulseira para recolher o pedaço que falta da esfera, o que causa uma forte explosão, fazendo a barreira que os protegia dos zumbis desaparecer. E então uma correria generalizada começa, e a Stella fica desesperada chamando pela filha. Nisso um zumbi ataca ela, mas ele é finalizado pela mãe do Mordin. Enquanto isso, o It salva o Kong de ser atacado por um dos mortos-vivos, e depois corre junto dele para acionar a esfera para dar o pé dali. Já a Stella se reúne com a filha, mas elas são atacadas por outro zumbi, e na correria para voltar ao seu tempo, ela agarra uma criança e a puxa para fora, se reunindo ao It e ao Kong. Só aí ela percebe que a criança que estava puxando não era sua filha e sim o Mordin, o que a faz entrar em desespero, mas já era tarde demais, e logo eles estão de volta ao presente. Desesperada, a Stella fala aos outros que queria voltar para buscar a filha, mas o Kong lembra a ela as palavras do Tom de que a esfera seguirá apenas as suas partes quebradas. Dessa forma, a mulher não conseguirá voltar até aquele momento, podendo ficar perdida em algum lugar aleatório do espaço-tempo caso tentasse. Então eles focam em terminar a sua história, e depois resolveriam esse problema. Nesse instante, o Jamnun surge ali apontando uma arma para eles, contando que haviam se passado 10 anos desde que o filho roubou a sua pulseira, e ele estava aguardando todo esse tempo para limpar a bagunça que eles fizeram. Sem entender nada, eles falam que ficaram fora somente por alguns minutos, e o Jamnun resolve mostrar a eles um mundo devastado, contando que a besta da floresta tinha saído de lá com raiva por eles terem roubado o anel, atacando tudo e todos em seu caminho. Então, o Jamnun ameaça o Mordin na intenção de fazer a Stella entregar a pulseira, mas ela não cede, enquanto o Kong ataca o pai, dando tempo para a mulher ativar o dispositivo visando chegar no futuro e pegar a última parte do artefato. Porém, o cara logo se livra do filho e tenta impedir a mulher de partir. Por isso, It o ataca e se junta a Stella, enquanto o Kong parte novamente para cima do pai, falando para eles irem logo. Aí nessa confusão, eles escutam um som de um disparo antes de partirem para o futuro, e a Stella fica desesperada, achando que o Kong tinha sido atingido. Então, no ano de 2224, os 3 aparecem na mira de um grupo de rebeldes armados, e a Stella percebe que eles possuem uma esfera ali também. Depois, ela e o It são colocados para dormir com uma pancada em suas nucas. Mais tarde, a Stella e o It despertam presos em uma cela sem a presença do Mordin, quando os rebeldes entram ali, e a líder deles assegura que a criança estava sã e salvo. No entanto, o mesmo não podia ser dito deles dois, caso a mulher não os ensinasse a usar a esfera, e a Stella questiona o fato de Ali já ter um desses artefatos, ouvindo que aquela esfera não era operacional, tendo sido criada a partir de relatos encontrados nos livros de história, já a que levou eles até ali funcionava de verdade. Por isso, os jovens queriam ela para fugir daquele lugar em ruínas. Então, a líder dos rebeldes conta que muitos anos antes, um kaiju gigantesco havia atacado o local e destruído tudo, porém uma aliança ocidental o derrotou,
e o governo logo reergueu o lugar. Só que não demorou muito tempo para os ocidentais capitalistas crescerem o olho nas suas riquezas naturais, extraindo tudo que podiam dali e deixando a população na pobreza. Assim nasceu a resistência formada por eles. Mas no ano de 2165, um grande buraco negro se abriu sobre o lugar, trazendo caos e destruição novamente. E o governo apenas evacuou os legalistas, deixando a resistência para trás na intenção de que eles lutassem contra os monstros do lugar. E vemos vários dinossauros lutando entre si, vindos do passado. Nesse meio tempo, os membros da resistência descobriram diversas coisas sobre a esfera, escondidas no porão da base Hamasun, começando as suas tentativas para fazer aquilo funcionar. No entanto, nesse processo, muitas vidas foram perdidas, e eles perceberam que nunca fariam o dispositivo funcionar, até que 3 estranhos chegaram do passado. Após ouvir isso, a Stella conta que não podia entregar a esfera para eles, por mais triste que fosse sua história, e o Witch sugere que as mande para onde eles querem, mas os rebeldes teriam que devolver a esfera, e a Stella não concorda com isso, porque não confiava que eles iam devolver o artefato. Dessa forma, os rebeldes dão uma noite para eles fazerem a sua escolha e vão embora. Mais tarde, o Witch fala para a mulher confiar nos seus instintos, confiando que os jovens iam devolver a esfera por terem um bom coração, e ela resolve aceitar. Em paralelo, vemos que o tiro havia pego no Jamnun e não no Kong. Por isso, o jovem pega o pai, dizendo que iria levá-lo até um hospital, mas o cara diz que além deles não sobrou mais ninguém. Aí ele resolve contar toda a verdade para o filho, falando que nos anos 60, ele e sua amada Lao Wan foram reféns dos americanos, que estavam fazendo experimentos de viagem no tempo. Até que um dia, eles dois roubaram a esfera e fugiram do seu cativeiro, sendo seguidos por vários soldados que viajaram com eles. Desse jeito, eles viajaram para um lugar coberto de gelo, onde a Lao Wan recebeu um tiro. Depois, eles vão para a pré-história, por fim viajando para o futuro no momento em que um soldado explode uma granada, criando a grande devastação do ano de 2165, que os rebeldes haviam falado. Isso também faz com que uma das partes da esfera se solte, ficando presa naquela época. E aparentemente o roteirista se esqueceu disso, pois em nenhum momento a Stella recupera essa parte perdida. Pelo menos isso não é mostrado claramente no filme, né? Mas enfim, de volta ao ano de 1969, o Jamnun usou a esfera para curar a amada, mas aquilo era energia demais para ela, e a mulher acabou se transformando naquele ser que as pessoas pensavam ser um demônio. Então, o Jamnun procurou uma forma de trazê-la de volta ao seu estado normal, mas não encontrou nada que o ajudasse. Aí um dia ele escutou em um rádio o locutor informando que os americanos tinham perdido a guerra do Vietnã, e eles estavam indo embora. Porém, aquilo era uma grande mentira, e a matança continua. Por isso a chuva de cadáveres, pois ela era os americanos escondendo as pessoas que finalizaram. Numa dessas ocasiões, o Jamnun encontrou o Kong entre essas vítimas, ainda vivo, e resolveu inventar para o rapaz que ele tinha se acidentado, no intuito dele não se lembrar das atrocidades que presenciou. E aqui não fica claro, mas tudo indica que o Kong perdeu a memória. O Jamnun então encerra sua história, pedindo ao Kong para não deixar a esfera cair em mãos erradas, além de levá-lo até a floresta onde estava sua querida Lan Wan, e entregando a ele um anel, parte da esfera. E não me perguntem de onde esse anel apareceu. Numa sala de cinema, a Valen e a mãe do Mordin surgem do nada, sem explicação nenhuma, e elas veem atrás de uma janela um monstro gigante atacando a cidade. De volta ao futuro, a Stella resolve ensinar os rebeldes a controlarem a esfera, mas alerta que ao usar aquilo, o escudo de força criado pela réplica e que protegia o perímetro seria desabilitado. Então eles resolvem fazer um teste, enviando uma fera para o passado e depois trazendo ela de volta. Contudo, algo sai errado nessa tentativa, e o bicho ganha superpoderes, se teletransportando à vontade. Com isso, ele come muito dos rebeldes, enquanto a Stella e os outros tentam escapar do dinossauro. Aí ela termina sendo encurralada pela fera, junto da líder dos rebeldes e do It. E a mulher tenta usar a esfera para enviar o bicho para algum lugar do espaço-tempo, mas a Stella se recusa. Nessa hora, mais rebeldes aparecem com armas em punho, e a Stella pede ao It para chamar a atenção do dinossauro. Por isso, o cara arranca uma pena do bicho e deixa ele muito bolado. Assim, o dinossauro pula para cima dele, e bem na hora em que o monstro atinge a esfera do tempo, a Stella manda um dos rebeldes atirar, e o bicho é destruído até o último pedaço. Nesse instante, o escudo protetor ao redor do lugar cai, fazendo os legalistas da capital se aproximarem para lançar um ataque. É então que os rebeldes decidem ficar, lutar e não mais fugir, explicando que sempre ao ativarem a réplica, alguma casualidade acontecia, distorções no espaço-tempo. Por isso os rebeldes tinham a aparência de jovens, mas haviam vivido mais de 68 anos, de forma que, parando para pensar, eles já tinham vivido tempo suficiente. Isso também explica o porquê dos dinossauros estarem ali, e essa explicação sugere que algo parecido ocorreu com o Kong e o Jamnun, e também pode ser o motivo do porquê a Valen e a mãe do Mordin apareceram no cinema sem nenhuma explicação. Mas continuando, a líder dos rebeldes conta que a criação da esfera foi o que destruiu todos os alienígenas que a criaram, varrendo toda a sua civilização há muito tempo atrás, antes que aquele universo sequer existisse. E como ela sabe disso, eu não sei. Provavelmente a esfera deve ter mostrado a ela ou algo assim. O que levanta mais perguntas, porque o globo dali era uma réplica que não podia levar ninguém a lugar nenhum, apenas criar aquelas distorções no tempo e aquele campo de força. Então a Stella se desespera, falando que os jovens que não eram jovens eram tão inteligentes que tinham criado uma réplica da esfera. Dessa forma, eles podiam ser a saída para consertar tudo que estava escangalhado no universo. Assim, a líder dos rebeldes cria um dispositivo capaz de consertar a linha do tempo, entregando ele a Stella e sugerindo que ela era a neta da mãe da Valen. Então, a Stella e o Mordin se preparam
chamaram para voltar no tempo mais uma vez, e o Ichi se recusa a ir, dizendo que ia ficar ali para cuidar daqueles jovens que não eram jovens, sendo que se bobear, eles eram mais velhos que o cara e não precisavam de babá. Mas vamos ignorar isso. O Ichi então se despede da Stella, mandando ela ir salvar a filha e usar as informações que ele coletou para terminar o artigo que ele estava escrevendo. Aí a mulher e o menino das cavernas voltam até o Kong, encontrando ele arrasado pelo seu pai, e o convencem a saltar junto com eles mais uma vez. Desse jeito, o Kong entrega a Stella a última parte da esfera, pedindo a pulseira para ele acionar o dispositivo e o grupo fazer o salto. Assim, com a esfera completa, ele aciona ela e não vai salvar a Valen, transportando eles até os anos 60, para saber qual era sua real identidade. Então, os três chegam até o dia em que o Kong foi baleado dentro de uma escola, encontrando um rapaz com uma câmera pendurada no pescoço, que parece reconhecer o Kong, e arrasta ele para se esconder. Logo, os viajantes do tempo veem o Kong daquela época ser baleado pelas costas, junto de alguns colegas de classe, enquanto eles corriam de homens armados. Em paralelo, a Valen está em outro período do tempo, cuidando de uns ferimentos da mãe do Mordin, quando um zumbi aparece no local, e elas fazem de tudo para não chamar a atenção dele. Nessa hora, as linhas do tempo começam a se misturar, e um portal se abre, mostrando para Stella um vislumbre da filha. É então que os homens armados surgem e finalizam um amigo do Kong, mostrando ele a recomeçar o dia, na tentativa de salvar o garoto. Dessa forma, voltamos para o amigo do Kong, puxando ele para se esconder, conseguindo fugir dos homens armados antes que eles fossem atingidos, vendo que mais portais estavam se abrindo por todos os lados. Em um deles, a escola se mistura a uma guerra no futuro, onde os jovens que não são jovens e o Ichi enfrentam naves inimigas. Uma delas entra na realidade da escola, disparando vários tiros do seu poderoso canhão, causando uma explosão ao entrar em outro portal e sumir. Nisso, todos no pátio da escola são jogados no chão, e ao se levantar, a Stella vê que o amigo do Kong havia sido atingido. Os dois então carregam ele para fora dali, mas o grupo acaba sendo encurralado, e o Kong entrega a pulseira para a Stella, mandando a mulher sair dali e entregando o rolo do filme da câmera do amigo, pedindo para eles nunca serem esquecidos. Simultaneamente, os zumbis encontram a Valen e a mãe do Mordin, e a menina quase termina sendo pega, mas a mulher das cavernas se joga sobre eles e acaba sendo mordida. Nesse exato instante, a Stella chega ali e chama pela filha, tendo um momento de emoção onde a Valen fala que não era mais um fardo para a mãe, porque tinha se virado sozinha. E essa menina aí é muito mentirosa ou mal agradecida, né? Porque a mãe do Mordin ficou o tempo todo com ela, cuidando da garota como se fosse sua filha, inclusive se sacrificou por ela. Mas enfim, a mãe do garoto das cavernas surge nesse momento toda zumbizada, e o Mordin corre para ela todo feliz. Contudo, a mulher ainda guardava alguns resquícios de humanidade, e manda o filho se afastar. Vendo aquilo, a Stella chama o garoto, e junto dela e da Valen, eles escapam dali pouco antes do governo enviar um míssil para destruir tudo na cidade. No presente, a Stella cai no chão, pois tinha recebido um tiro na escola, e estava perdendo bastante sangue. Por isso ela entrega a pulseira para a filha, e manda a garota ativar a máquina. É então que o monstro demoníaco que um dia já foi a Lawan surge, mas fica ali apenas olhando com cara de bocó, enquanto o Mordin aponta um pedaço de ferro para ela, e a Valen segue as instruções do avô para iniciar a máquina. A Stella também se levanta e vai até as crianças, abraçando elas enquanto o monstro continua ali com cara de bocó, até que uma explosão de luz acontece, e tudo muda. Aí, ao abrir os olhos, a Stella se vê embaixo de uma árvore ouvindo a voz da mãe chamando por ela. Nisso, a voz da Dongpon fala para a filha que tudo no universo girava em torno do amor, e ela tinha chegado ali por causa disso, ganhando a oportunidade de escolher um novo início. Aí tudo na linha do tempo é consertado, e vemos o Jiang-nun, enfim, se reunindo com a sua amada Lawan. Já a Stella desperta em sua cama, pensando que tudo aquilo não passou de um sonho, mas a Valen a puxa de volta para a realidade, ao contar que o Mordin também estava ali, e o menino das cavernas é adotado pela mulher, passando a viver como filho dela e irmão da Valen. Um tempo depois, vemos que a Stella tinha terminado de escrever o artigo do It para a revista de fantasmas, e encerramos com a mulher encontrando dentro de uma bolsa a esfera do tempo, pensativa sobre não ter realizado a promessa que fez para a mãe de trazer o pai de volta. Bom, se você chegou até aqui e tá se perguntando o que foi que eu acabei de assistir, relaxa que agora tudo vai fazer mais sentido. Toda essa história gira em torno da Stella, que tenta resgatar o pai desaparecido usando o artefato chamado Tacli Genesis, uma tecnologia alienígena criada há milênios de anos, composta por 5 anéis. E cada anel controla uma coisa: a gravidade, a comunicação instantânea, o tempo, a longitude e a latitude galáctica. Juntos, eles permitem viagens no tempo e no espaço. Só que alguns anéis estavam espalhados em diferentes épocas. Então, para trazer o pai dela de volta, a Stella, a filha dela Valen, o Kong e o It precisam viajar por períodos diferentes da história e enfrentar as consequências disso. Durante essas viagens, o uso da esfera causa distorções temporais graves, tipo um tecido do tempo sendo rasgado e costurado errado. Isso explica várias coisas que o filme não mostra diretamente, como o porquê o Kong e o Jiang-nun não envelhecem. Provavelmente eles foram afetados por essas distorções, e o tempo em volta deles passou de forma diferente. Também tem porquê a Valen e a mãe do Mordin aparecem do nada no cinema. Existe uma chance delas terem sido lançadas ali por uma dessas falhas na realidade, porque os rebeldes do futuro ainda parecem adolescentes, mesmo tendo vivido 68 anos de idade. Eles ficaram presos em zonas de looping temporal, onde o tempo age
age de maneira instável. Ou seja, o tempo nesse universo está completamente bagunçado, e essa bagunça é consequência direta do uso irresponsável ou desesperado da esfera. Além disso, descobrimos que o pai da Estela, o Tom, na verdade era um agente americano, encarregado de recuperar as tecnologias alienígenas, mas ele ficou preso numa estação espacial sem oxigênio, onde o tempo passava muito mais devagar. Para ele, só se passaram minutos, mas para Estela foram décadas. Enquanto isso, Jang-nun, o vilão, que no fim não é tão vilão assim, também tentou usar a esfera por amor. Ele queria salvar a esposa, Lawan, mas ao fazer isso, acidentalmente transformou ela em uma criatura monstruosa, o demônio que os aldeões tanto temem. O problema é que todas essas viagens no tempo, pulos dimensionais, lendas locais e monstros criaram um caos na linha do tempo, e o universo começou a colapsar, misturando realidades, épocas e até criando portais que conectam diferentes momentos da história. No fim, a Estela precisa tomar uma decisão: tentar consertar tudo ou seguir apenas salvando a sua filha. E com a ajuda dos rebeldes, que conseguiram criar uma réplica da esfera e tinham conhecimento avançado por conta dos dados perdidos que encontraram, ela escolhe uma ferramenta criada por eles para reescrever a linha do tempo. Aquela explosão de luz no final representa exatamente isso, uma reinicialização do universo, onde cada peça volta ao seu lugar. O Jang-nun se reencontra com a Lawan, a Estela desperta ao lado da sua filha e do Morden, agora adotado como parte da família, e a esfera do tempo ainda existe, um lembrete de tudo que aconteceu, e um aviso: mexer com o tempo tem consequências. No fim, o filme é sobre escolhas, sacrifício e amor. A Estela não conseguiu salvar o pai, mas conseguiu salvar a filha, e encontrou um novo propósito: manter a sua família unida, e quem sabe, evitar que alguém use essa tecnologia novamente. Fala galera, você salvaria o seu pai arriscando corromper a linha do tempo, ou acha melhor deixar isso quieto? Me contem nos comentários. E se você quiser ver outros vídeos aqui do canal, é só clicar em um desses que está aparecendo na tela. Muito obrigado por assistir e até o próximo.